Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos decorar o primeiro bolinho de 2025 comigo? Hoje são 10 de janeiro e vamos no primeiro bolinho de 2025 para ser entregue amanhã, tá? E vamos decorar essa lindeza. Bolinho no aro 25, bolinho só a maneira de falar, mas é um bolo com um tamanho bem, né, interessante, assim, já é um bolo grande. Massinha de chocolate, o recheio é coco cremoso com brigadeiro meio amargo. É o mesmo recheio. Esse bolo vai ser um bolo para batizado e é o mesmo recheio que eu fiz para o casamento dos papais dessa princesa de pérola. Uma pérola realmente. É o mesmo recheio do bolo do casamento deles. Que coisa boa, né, gente? A gente faz o bolo do casamento e depois faz o bolo dos filhos. Isso é muito gratificante, isso é maravilhoso. Fazendo a blindagem, tem receita dessa blindagem aqui no canal. Em breve eu gravo novamente tudo, porque às vezes foram dos primeiros vídeos, aí fica difícil para encontrar, né, pessoal? E acho, não lembro nem se eu colocava a hashtagzinha na época. Então esse canal já tem 1 ano, então eu gravo novamente para facilitar também para vocês encontrarem. Faço a blindagem assim à mão livre. Eu sou bem acostumada, tá? Mas no vídeo seguinte a isso eu vou mostrar como você pode fazer com guia para deixar teu bolo bem retinho. Quem tava comentando que tem dificuldade, no próximo vídeo vai ter a blindagem com guia, tá? E eu ensino também a fazer um guia para quem não tiver um guia e tiver dificuldade de encontrar um guia no tamanho exato. E vou passando por camadas, o bolo tá gelado, espero secar entre uma camadinha e outra. O ar-condicionado tá ligado. Aqui no sertão choveu bastante esses dias, bastante. Ontem foi muita chuva mesmo. Mas, independente de chuva ou sol, a gente tem que ficar com o ar-condicionado ligado, porque quando chove tem umidade, né? E quando o sol tá quente é o calor que derrete. Então tem que utilizar o ar-condicionado. E vou ajustando, pessoal. Afasto, vou olhando para ver se o bolo tá certinho, tá? Onde não tá certinho eu vou aplicando mais ganache, até que o bolo fique assim, ó, bem lisinho, tá vendo? Todo lindão. Esse é um bolo que tá com 17,5 centímetros de altura, um bolo bem alto, como eu disse, é um aro 25, e ele é um bolo já de um tamanho de médio para grande, tá? E ficou assim, ó, bem lisinho. Ficou um lindão, pronto para receber a cobertura de pasta americana. Essa parte marronzinha que vocês veem no bolo aí, né? Marronzinha não, né? Mais esbranquiçada, porque quando o bolo tá seco a gente passa a espátula, fica mais esbranquiçado, tá? Faço a minha pasta americana, também tem a receita aqui no canal. Geralmente, algumas pessoas quando fazem de primeira erram, mas depois que você acertar, eu acho bem legal trabalhar com a minha pasta, porque eu deixo no ponto que eu gosto de trabalhar. Quando tá mais frio, eu deixo mais durinha, né? Porque aí acrescento pó para merengue, que aí ela vai suar menos, enfim. Eu cubro assim de forma tradicional, abro a pasta, depois levanto com um rolo e jogo em cima do bolo. Essa foi a forma que eu achei mais rápido, mais fácil, que eu me adaptei melhor. Você vai ter que fazer alguns testes, se você vai se adaptar assim ou se vai ser no formato de envelopamento. O importante é que você consiga cobrir seu bolo, o importante é que você se adapte, né, a um dos formatos. Não importa se eu faço assim, se fulano faz de outra forma. O importante é que o que vai ser mais fácil para você. Eu acho assim mais fácil. Se você for testar assim, tenta não abrir a pasta tão grande. Pega uma fita métrica, meça o bolo, né, de ponta a ponta e meça a pasta. A pasta só precisa ficar maior, 1 centímetrozinho, tá? Porque se a pasta ficar muito grande, ela vai ter muitas dobras e aí torna-se mais difícil para abrir todas as dobras, né, fazer esse processo. O primeiro bolo é sempre mais difícil. Se eu fosse dar um conselho, se eu fosse não, eu vou dar um conselho para você. Você que está começando, não começa a pegar encomenda sem ter feito 2 bolos para você, tá? Quando você for fazer bolo, faz um só, deixa para fazer de andar depois que você pegar o jeitinho. Não precisa ter pressa e já começar fazendo um bolo de andares. Eu já vi comentários em minhas redes sociais das pessoas. Peguei um bolo, uma encomenda de 3 andares. Tomara que fique assim, lisinho, bonito como o seu. Aí a pessoa me diz que nunca fez bolo. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu faço isso há uns 15 anos. E meus bolos de 10 anos atrás não são tão bonitos quanto os que são hoje. Então imagine você que nunca fez já pegar uma encomenda de 3 andares. Não faz isso. Começa fazendo para você, tá? Começa fazendo um bolo só, depois dá o passo para fazer o bolo de 2 andares, depois de 3 e assim por diante. Mas não pega a encomenda sem nunca ter feito, tá?
Porque você vai estar colocando o seu nome, sua carreira e também brincando, vou botar as aspas no brincando, com os sonhos das pessoas, né? Porque as pessoas pegam um modelo, ninguém quando vai mandar um modelo para você fazer um bolo, pelo menos para mim, ninguém manda um modelo simples não, por isso que eu já digo que não replico, né? Eu uso como inspiração, as pessoas pegam aqueles modelos extraordinários, né? Do Pinterest, do Instagram, enfim. E são aqueles bolos principalmente de fora, né? Que as pessoas às vezes têm um outro tipo de material. Então você que não tem costume, já pega uma encomenda dessa sem nunca ter feito. Não faz isso, tá? Começa com bolos mais simples de um andar só até você se acostumar. Faço as quinas dos bolos, gosto de bolo bem quinadinho. Tô usando essas duas espátulas porque eu derrubei a pequena e derrubei a outra espátula também, que mesmo até colou hoje já. Mas a pequenininha não deu mais para colar. Tô esperando chegar as que eu comprei. Para quem pede o link, eu vou ver se eu pego o link e coloco aqui para vocês, tá? Mas pode colocar a espátula para alisar bolo de acrílico, que vai aparecer as de chantilly, mas depois aparece essas. São exatamente assim transparentes, não dá nem para confundir. Tô fazendo as quinas, né? Com essas duas maiores, que é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer também. Quando tem bolinhos de eu vou furando. Eu sei que com a seringa ficaria o furo praticamente perceptível, mas eu perderia muito tempo para parar e fazer isso. Então eu furo mesmo, depois eu fecho sem nenhum problema, tá, pessoal? E aí é só encaixando uma espátula na outra, é uma questão mais de jeitinho mesmo do que de força. Eu sou Maria Tereza, moro em Itacuruba, Pernambuco. Ela é a menor cidade do estado, tem 4.200 e pouco, acho que uns 300 e poucos habitantes, agora eu vou até dar uma olhada. E eu trabalho com bolo há uns 15 anos. Nunca fiz curso, aprendi tudo sozinha, praticando mesmo. Nem sei explicar como foi que eu aprendi, só sei que eu fui aprendendo. E hoje eu compartilho tudo gratuitamente nos meus canais, com muito carinho. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o like para ajudar essa confeiteira, que o canal ainda é pequeno. Para fazer esse tom lindo, tá, pessoal? Eu utilizei esse rosa seco da Iceberg marrom. Eu tô cortando a faixinha de baixo do bolo, o bolo tá lá na bancada, e aí eu levei, já coloquei. Vou fazer aquele lacinho duplo, que é muito simples, muito, muito simples. Ó, abri a pasta, diga se essa cor não ficou linda. Achei que ficou muito lindo, de muito bom gosto da mamãe, tá? É um marrom, né? Um rosa, sei lá, mas ficou muito bonito mesmo. Abri a pasta fininha. Eu tô cortando com a régua, mas tem aqueles cortadores que eu até tenho, tá, pessoal? De faixa assim, mas eu prefiro cortar com a régua mesmo. E na mesma espessura da faixinha que eu cortei embaixo pro bolo, eu vou cortar duas faixinhas. Duas faixinhas com a mesma espessura. É bom sempre medir direitinho, eu tenho um bom olharzinho assim que eu bato o olho e já vejo. E aí, ó, vou fechar, tá vendo? Dessa forma que eu tô mostrando no vídeo é bem fácil. Tava muito grande, então eu cortei mais um pedacinho. E aí o outro pedaço eu vou cortar um pouco mais, né? Pra ficar menor, já que é um maior e um menor, tá certo? E aí eu fecho do mesmo jeito, né? Pra fazer o lacinho. Coloco um sobre o outro, vejo se o tamanho tá legal. Se não tiver, já tava, mas eu queria ele um pouquinho menor ainda. Então eu tirei, cortei mais um pedacinho. Fechei de novo, já coloco um sobre o outro e aí já fica um lacinho duplo. Veja que coisa tão linda, eu acho lindo demais. Faz tempo que não pego o bolo com esses lacinhos, antes eram muitos, né? Eu amo fazer. Para fazer a partezinha do meio, eu vou afinar um pouquinho a pasta, mas pode ser com a mesma espessura da pasta que você cortou, tem nenhum problema, porque eu gosto mesmo de fazer mais fino. Até porque eu não coloquei num vidro tão grande. Esse bolo foi para Paulo Afonso, na Bahia. Eu sei que eu tenho inscritos no canal aqui de Paulo Afonso. Pelo menos eu lembro de uma amiga aqui. Não tô lembrado do nome agora, tá, gente? Mas eu lembro que ela sempre fala que é de Paulo Afonso. E Paulo Afonso é bem perto, não é bem pertinho, aqui todas as cidades são longe mesmo no sertão, mas Paulo Afonso não é tão distante, e eu sempre estou em Paulo Afonso às vezes. E aí coloquei a partezinha do meio, aí fica essa lindeza, acho muito romântico, gosto muito de fazer, é bem rapidinho. Tá, eu tô decorando esse bolo à noite, aí já é à noite, porque esse bolo vai ser retirado amanhã às 7h30, tá? E aí tem umas florzinhas, tô seguindo a inspiração da mamãe, não replico mais uma vez, mas eu faço mais parecido dentro das minhas possibilidades. E aí essa florzinha simples, ó, que eu fiz uma coxinha, passei um pouquinho de água, meu irmão cortou as pétalas e marcou no marcador de pétala, marcador de silicone, tá? É bem acessível. Você encontra em casa de confeitaria, tá? E aí ele tá marcando, ele vai marcando e me dando, e eu vou colocando do jeito que eu tô mostrando. A primeira abraça, a segunda abraça a primeira, né? E aí as seguintes eu vou dando uma dobrinha, na junção das duas eu coloco a seguinte. Tem que ter cuidado para não ir subindo as pétalas. Elas vão descendo, na verdade, tá, pessoal? Se você for subindo, ela não vai dar certo no final.
Por incrível que pareça, ela vai descendo aos pouquinhos, ó. Senão ela vai cobrir, vai ficar uma coisa bem estranha. E essa é uma rosinha bem simples mesmo, mas que fica bem bonitinho. Nos bolos vocês vão ver no resultado, sempre falo isso aqui e sempre mostro, né? Mas fica bem bonitinho, ó. Já tinha feito as outras com o rosinha, o marrom, eu nem sei que cor é direito porque são misturinhas, mas é uma cor muito bonita, eu acho lindo demais. E vamos fazer uma acelerando mesmo, mas ó, coloca a primeira, a segunda abraça a primeira, e aí na junção das duas, tô passando um pouquinho de água, porque essa pasta tava um pouquinho mais dura, eu coloco a seguinte e vou dobrando as pontinhas. E aí vai seguindo tipo um cataventozinho, tá vendo? Na metade a gente cola a seguinte. Aí você faz o tamanho que você achar melhor. Se quiser maiorzinha, acrescenta mais pétalas. Só que não dá pra fazer aquelas rosas bem grandes, não. Pra fazer, tem que fazer aramadas, tá? Com uma bolinha de isopor, senão ela vai ficar bem estranha. E ficam assim, bem bonitinhas. Meu irmão tinha feito já o divino no molde. Vitória já tava adiantando, cortou essa outra partezinha com um cortadorzinho. E eu fui já pra ir adiantando, porque já era noite, né? E aí a gente... eu tô evitando trabalhar até tarde, porque eu gosto de dormir cedo. No outro dia eu acordo mais disposta. E eles me ajudam muito. E aí fui fazer a partezinha para o divino ficar em pézinho no topo, né? Cortei um lado, tá? Abri a parte e aí cortei dois círculos do mesmo tamanho. Porque eu vou colocar o palito no meio e assim ele fica seguro, tá, pessoal? Fui cortando com o cortador e aí eu prefiro cortar com a lâmina, tava tendo uma dificuldadezinha. Então eu fui pegar a lâmina de estilete, que é maravilhosa, aconselho. Uma mão na roda, baratinho e acessível, ó. E aí com a lâmina eu cortei os dois ladozinhos pra fazer, né, o topo ficar firme, não ficar caindo, não ficar aquela coisa feia tombando. Cortei, tirei as rebarbazinhas, né, porque sempre fica, pra ficar um trabalho limpo e bonito. E aí já fui medindo pra ver se dava certo. A partezinha que a Vitória já tinha cortado, seguindo. A inspiração não era igual, mas era mais ou menos assim. Às vezes a gente não tem os mesmos moldes. E quando é molde de silicone, não dá nem pra disfarçar, assim, desenhar exatamente, né? Quando é cortador aqui é mais fácil. Então a gente substitui, o importante é avisar ao cliente. E aí peguei um dos lados, né, do discozinho que eu cortei, fiz uma colinha com a mesma pasta, né, pasta americana em água. Coloquei palitos de algodão doce, palito de churrasco, tanto faz. Nesse caso era de algodão doce. E coloquei a colinha e coloquei a outra parte em cima. Lembrando que se é à noite, o bolo vai ser entregue amanhã, então amanhã vai estar tudo durinho, tá? Não dá pra fazer isso e colocar num bolo na hora porque cai. Precisa secar, precisa ter estrutura, não dá pra fazer essas coisas assim de última hora, porque não dá certo mesmo. Então, ó, fui colando, tá vendo? Fui colando tudo com água mesmo, a colinha só foi onde tem os palitos, porque realmente precisa segurar. E você vai ver que ficar grossinho aí, depois eu corto pra ficar bem ajustadozinho e coloquei uma cordinha em volta. Mas nem sempre precisa, porque eu quis fazer assim mesmo. Na frente tinha um nome com... esqueci agora o nome. Tipo o brasão, cortadorzinho, né? E aí eu desenhei, porque eu não tinha do mesmo tamanho. O que eu tenho desse é muito pequeno e os grandes são diferentes. Então eu desenhei. Ia cortar no branco, aí lembrei que o branco é a parte maior. Então é interessante cortar a parte menor primeiro. E a parte maior você já corta a partir da menor, né? Que já fica super certinho. Então coloquei o tom mais rosadozinho. Cortei com a lâmina de estilete, é super tranquilo. E aí, depois que eu cortei, ajustei as rebarbas para ficar tudo bem bonitinho, ficar o trabalho limpinho. Aí, voltei, peguei a pasta branca. É tudo rapidinho, não dá tempo de secar, porque a gente sabe que quando a pasta fica fora, ela seca. Mas nesse caso, não deu tempo, porque era bem rápido. Aí, já coloquei em cima a parte menor, tá vendo? Aí, a partezinha que é maior, é mais fácil a gente cortar assim, ó. Já a partir da parte menor, que aí a gente vê realmente o tamanho certinho que vai ficar aparecendo. E aí cortei com a laminazinha bem tranquilo. Bem tranquilo para desenhar também no papelzinho, tá? É sempre bom você fazer um molde para servir de guia, porque aí fica tudo bem certinho. Ajeitei direitinho, ajustei e já colei no bolo. Em cima tinha uma partezinha assim, mais alta. Aí eu cortei uma faixa de pasta branca, bem grossinha, botei bastante CMC e ficou assim, ó. Porque se for cortar um disco todinho assim de pasta, vai ficar enorme. Eu não tinha um discozinho de isopor para cobrir, então essa foi a forma que eu achei mais fácil, que eu ia economizar pasta e que ia ficar bonito, bem parecido. E aí pra cima eu já medi, né, antes com essa forminha número 10, essa que eu faço os mini bolos. Cortei com esse meu cortador que já caiu o cabo, ele tem uns 14 anos, eu acho. E aí medi pra ver se ia dar em cima e deixar secar, tá? Porque se colocar agora ele já vai afundar porque tá tudo molinho. Tem que esperar secar para pegar a estrutura. Mesmo que você coloque bastante CMC,
a pasta esteja mais durinha, mas tem que deixar secar para ter a estrutura e ficar tudo bem legal, tudo bonito, certo? E aí já deixei a parte para ir secando. Aí tinha umas rosinhas em volta. O nome Pérola também na parte da frente já tinha cortado aí, tá vendo na bancada. E aí fui fazer as florzinhas com esse cortador, como são bonitinhas. Então eu fiz um monte de florzinha para colar em volta do detalhezinho. É uma lindeza essa rosinha, esses moldes de silicone ajudam bastante. É rapidinho e já fica bem bonitinho. E aí, pessoal, no outro dia, cedinho, eu fui finalizar, porque tava tudo seco. Aí eram umas 6 horas da manhã, ó, tá vendo a partezinha que eu fiz a faixinha? Cortei mais grossinha. E aí já tá seco, né, porque passou a noite secando. Ó, tudo bem durinho, tá vendo? O topo, todo sequinho, todo estruturado. Tá vendo aí nessa parte da junção dos dois discos? Eu coloquei uma cordinha também que eu fiz no molde. E aí já coloco no lugar. E aí fica tudo bonitinho, não vai ficar nada caindo, porque realmente secou. É extremamente importante você fazer no dia anterior, até 2 dias antes, pessoal. Fica tranquilo, olha como tá tudo bem bonitinho. Esse anjinho da lateral também não gravei, Vitória que fez com molde, tá? Mas não tem nada demais, é um moldezinho. E comecei a colocar as rosinhas que eu tinha feito, que seguindo a inspiração, tá? Tanto de cor, do lado era anjinho, mas não eram desse jeito, mas eu não tinha outro anjinho. E quando comecei a colocar as florzinhas, eu lembrei que tinha aquelas mini rosas que eu fiz no molde, aí tirei pra colocar as mini rosas aí no rodapé desse detalhezinho de cima. E aí tirei e fui colocar as rosinhas. Olha que coisa linda! E aí é só água e fui colando em volta desse detalhezinho. Eu nem colei esse detalhezinho porque depois quando eu for colocando as flores com palito, aí já vai prender ele no lugar, tá? E também o divino, ele tá preso com palito em cima, então fica tudo presinho, né? Lembrando que esse bolo vai viajar não lembro se 180 quilômetros daqui para Paulo Afonso. E colei tudo em volta dos detalhes. Achei que ficou muito linda essa cor, muito lindo mesmo. Eu acho essa cor muito chique. E ficou bem delicadinho, né? Mesmo sendo para batizado, não sendo todo branco, mas ficou super delicado. E aí eu voltei a colocar as flores, olhava a referência para ver, fiz a quantidade de flores que tinha, né? Tudo bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Olha, o bolo não replico, inclusive eu falei para a cliente, olha, o que eu não tiver igual eu vou substituir. O topo não era um divino, era só uma pombinha. Os anjinhos que estavam na laterais não eram iguais, mas eram anjinhos também. Então a gente tem que lembrar isso para o cliente não se frustrar, achar que vai vir exatamente igual. É inspiração e a gente substitui pelo que a gente tiver, que sejam na mesma linha, né? Que sejam parecidos. Desculpem aí meu braço na frente, essa posição é bem ruim para eu gravar, mas a minha bancada estava cheia de bolos. E vocês vão entender pelo próximo vídeo que tinham bastante bolos e aí fica acabando sem espaço, que meu ateliê é bem pequenininho. Todas essas florzinhas pequenininhas aí, Vitória que tinha feito, tá? No aramezinho, uma outra oportunidade eu mostro. Acho que eu já mostrei, mas eu mostro novamente. Tem uma pombinha bem pequenininha na frente do laço, tá vendo? Que tinha também na inspiração. Era um anjinho bem pequenininho, não tem, mas tem essa pombinha bem pequenininha. Então, eu coloquei e ficou lindo, ó. Esses detalhes que fazem muita diferença, traz um charmezinho. E lembra muito a referência que a cliente mandou. Quando você for colar nome e quer que ele fique bem centralizado, a minha dica começa pelas letrinhas do meio. Nesse caso, não era um número par de letras, que na verdade não era um número ímpar, era um número par de letras, então eu coloquei as 2 letras do meio bem centralizadas, e aí a gente coloca as letrinhas seguintes. Esse é o detalhe, essa é a dica para o seu nome ficar no meio, o nome não precisar ficar arrancando, colando de novo, porque mancha, quebra as letrinhas, então começa pelas letrinhas do meio. Quando for um número ímpar, é ótimo que a letrinha realmente tenha do meio certinha. Quando for par, você começa pelas 2 do meio, tá? As 2 letrinhas do meio, que fica bem certinho. Com o bico, perlê, glacê real, fui fazendo um contornozinho em volta do nome com pontinhos, pinguinhos, né? Só pontinhos mesmo com glacê real. Assim, era a inspiração também, tá? Então, esses detalhes que a gente faz deixa o bolo bem parecido com a inspiração. Eu fui só contornando todo esse brasãozinho aí, onde que eu coloquei o nome, né? Só com pontinhos que dá um charmezinho tão bonitinho. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. E esse foi o resultado. Eu espero de verdade que vocês gostem, que sirva de inspiração. Esse foi o primeiro bolo de 2025. Até o próximo vídeo. Um cheiro no coração de todos.